Boto tem relação desgastada com BAP e corre risco de demissão. Que maravilha, galera! Se você gosta desse papo, desse assunto, se você não gosta do Boto, se você quer ele fora do Mengão, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E estou de olho em tudo aqui para trazer para vocês todas as notícias do Mengão atualizadas, galera. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN, link na descrição como créditos. É VaptVupt, vamos lá. Vamos lá, vamos seguir aqui o Sport Center com este assunto. Já já São Paulo com Marcos Antônio, já já Palmeiras, Novo Horizontino, Paulistão, mas agora o Boto. O que ele disse sobre Filipe Luís? Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. A próxima solução é a sua saída, tá? O nosso diagnóstico é que você tem que vazar. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós a expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Vamos lá, eu acho esse um tema importante pra gente falar. A gente O cara tem coragem de falar em profissionalismo, cara. Você é maluco, cara? Você é maluco, rapaz? vai falar sobre a questão da posição deles, de estar homem forte ou não no Flamengo, mas agora o assunto é o Filipe Luís. Óbvio que se ele ficou, o Boto no caso, mesmo que alguma coisa o contrariasse nesse episódio, não dava para imaginar que ele ia entrar na coletiva e detonar. Só que o que me chamou a atenção é que ele assume uma responsabilidade maior do que eu achei que ele assumiria, quando ele diz do diagnóstico, apresentou ao presidente que ele tomou a decisão baseado no prognóstico, na avaliação dele, Boto. Como é que você viu toda essa declaração do Boto? A declaração do José Boto hoje oficial, né, na apresentação do Leonardo Jardim, me dá a clara sensação de como ele não foi verdadeiro com o Filipe Luís. Como a reunião, a rápida reunião, se é que dá para chamar de reunião, né, o comunicado que ele fez ao Filipe no vestiário depois da goleada sobre o Madureira por 8-0, como ali ele não foi verdadeiro com o Filipe, como ele não teve a hombridade de ser transparente com a pessoa que ele estava desligando, porque horas depois do desligamento do Filipe, as informações que vieram de apuração, e nós temos uma equipe forte de apuração, o Pedro Ilva Almeida trouxe essa informação, o Pedro Henrique Torre trouxe complementos, os Pedros mergulhados nos bastidores quentíssimos do Flamengo, de que o José Boto disse para o Filipe que ele estava fazendo algo que ele não concordava muito. Né? A informação não veio da boca do José Boto sobre isso, mas... Vou falar, galera. Isso aí é papel de canalha, de vagabundo, é papel de gente sem vergonha, cara. Meu, tudo que você faz aqui na terra, você paga aqui na terra. Ele fez um mal pro Filipe Luís, agora vai acontecer o mesmo com ele. Bem feito, cara. A apuração, e eu confio cegamente nela, nos diz que o José Boto disse ao Filipe que ele estava fazendo algo que ele não concordava muito. Para 2 dias depois ele vir na coletiva e falar que partiu dele a ideia e de que ele diagnosticou e apresentou esta solução e o BAP assumiu, porque é que o Boto não falou para o Filipe que era uma ideia dele. Ou não falasse que não era. Ele talvez não fosse obrigado a falar, olha, a ideia minha é te demitir, mas não falasse que não era, né? Então a postura do José Boto com o Filipe Luís não é a postura pública, ele está mentindo publicamente porque é melhor para a instituição, isso às vezes acontece, se você mudar a narrativa para você preservar a instituição, mas o discurso oficial mostra que o José Boto não foi verdadeiro com o Filipe, independentemente da gente achar justa ou injusta a demissão. Para além disso, faltou ali hombridade para ele assumir para o Filipe Luís por que é que estavam demitindo. Então, achei péssima a postura do José Boto nesse caso. E acho que essa postura
além dos problemas que o Flamengo tem no seu departamento de futebol, também o enfraquece perante a diretoria. Acho que junta perante o presidente. Acho que junta, inclusive, a próxima pergunta que você vai me fazer. Então, uma condução, eu diria, desastrosa da diretoria do Flamengo nesse caso. Do presidente ao diretor de futebol. O presidente não vai ser demitido. O diretor eu já não sou capaz de garantir. Que é o tema que a gente entra agora aqui no Sport Center, a apuração do Pedro Ivo Almeida sobre José Botto. Diante de sua maior crise interna desde que chegou ao Brasil, ele não sabe até quando ostentará o título de diretor de futebol do Flamengo. Silenciosamente, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi ao mercado nas últimas semanas. O mandatário conversa com possíveis substitutos e desenha cenários para uma troca diretiva que possa estancar a crise nos bastidores no Ninho. Duas são as opções: um diretor com perfil mais boleiro ou um diretor com um caráter mais executivo que possa trabalhar em conjunto com um supervisor de maior entrada no vestiário. Há um diagnóstico de que a comunicação entre direção e lideranças do elenco no Flamengo inexiste nesse momento. E aí, outra reportagem, você pode visitar o espn.com.br e ter essa cobertura completa. Outra reportagem é assinada pelo Pedro Ivo Almeida sobre um possível substituto, o Edu Gaspar, que está aí na foto para vocês. BAP recebeu o nome do ex-Arsenal e seleção brasileira como sugestão de seus aliados, e gostou. A situação é embrionária, mas uma busca por Edu já se iniciou com pessoas ligadas ao empresário Kia Jorabichian, ele mesmo. Muito próximo ao Edu Gaspar. Exatamente, e que também trabalham com o Edu para saber a intenção do ex-volante de retornar ao Brasil. Segundo The Telegraph, da Inglaterra, Edu Gaspar está perto de deixar o Nottingham Forest e já foi orientado a não aparecer nas dependências do clube, nem em estádio e nem CT. Quero te ouvir, Zupac, sobre o tema Botto enfraquecido e eventual sucessão. Existem nesse momento pouquíssimos argumentos para sustentar o trabalho do José Botto no Flamengo. E eu não estou aqui nem julgando a sua competência ou não, eu o reputo como um profissional reconhecido no mercado, competente na sua função, tem história. Mas o trabalho no Flamengo ruiu. E eu não estou falando, e assim, a gente avalia muito o sucesso ou o fracasso de um executivo de futebol, como é o cargo do Botto, pela questão de mercado. E não é essa análise. Até acho que no mercado, o Flamengo foi extremamente elogiado pelo mercado da última temporada. E claro, com muito dinheiro do clube, mas ele também foi importante para destravar e para resolver alguns negócios. A análise da permanência ou não do José Botto no Flamengo não passa pelo mercado, mas passa pelas outras atribuições de um executivo de futebol, que muitas vezes, aos olhos do torcedor, elas são secundárias, mas que para o dia a dia elas são tão ou mais importantes do que a atuação no mercado. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de relacionamento e administração do departamento de futebol. Aonde é que falhou a administração? Se a diretoria do Flamengo, se a presidência do Flamengo, como foi divulgado, publicado, entende que o Felipe Luiz deu liberdade demais para os jogadores e os jogadores não souberam desfrutar desta liberdade com responsabilidade e as coisas perderam um pouco a mão dentro do ninho, o trem virou um trem errado, nas palavras do próprio BAP, o Felipe é um dos responsáveis por isso, mas o Felipe tem chefe. O departamento de futebol tem chefe. Então, a administração do departamento de futebol passa também pelo José Botto. Se o Felipe fracassou nessa missão aos olhos do presidente, o Botto também fracassou. E ele também tem que ser cobrado por isso. Não só colocar a culpa nas costas do treinador, como o Botto tentou colocar nas costas do presidente o motivo da demissão, quando foi ele que diagnosticou. E outro problema, claro, é a relação com os jogadores, né? Tá muito claro que os jogadores perderam a relação, perderam a confiança e acabou o ambiente muito fragilizado com o executivo de futebol. Tem uma ótima matéria do Pedro Henrique Torre no nosso site de ontem e reverberando ainda hoje, sobre as insatisfações dentro do ninho do Urubu com o jeito, com o gênio, com o ego, com algumas práticas do José Botto. E na matéria do Pedro Ivo hoje, também muito claro que o BAP não demitiu o Botto junto ou logo depois do Felipe, porque ele não quer deixar o departamento de futebol acéfalo. Um técnico que acabou de chegar tem que ter um diretor com algum nível de hierarquia. Sim. E aí o Flamengo vai para o mercado,
O nome do Edu Gaspar é um nome bastante respeitado. O Edu tem trabalhos muito sólidos. O Edu tem 3 trabalhos muito bons para a gente destacar. O trabalho no Corinthians foi um trabalho de excelência. Embora o Brasil não tenha ganhado a Copa do Mundo, a reestruturação da seleção brasileira a partir da chegada dele, Tite e comissão, foi muito grande. Legal. E o Arsenal está perto de bater campeão da Premier League em um time montado pelo Edu com o Mikel Arteta. O Edu saiu do Arsenal por vontade própria para ocupar um espaço mais alto no grupo de futebol que tem o Nottingham Forest, mas a montagem do trabalho tem as digitais do Edu. No Forest ele não vem bem, é um clube muito bagunçado. O Evangelos Marinakis, o grego, que é o dono, que é uma figura muito controversa, aparentemente esgotou a paciência com o Edu e vai demiti-lo. Ele é um cara respeitado no mercado. Se o Edu pensa em voltar para o Brasil ou não, não sei. Assumir o Flamengo agora não é o mesmo pensamento que assumir outros times do Brasil. O Flamengo seduz pela magnitude do projeto, mas dentro do perfil que esse cargo exige e da bomba que é, neste momento, administrar essa fogueira de vaidades, que é o departamento de futebol no Flamengo, tem que ser alguém muito experiente. A gente tem informação, eu cheguei a ouvir, que antes mesmo de demitir o Filipe Luís, o BAP já queria alguém com respeito perante o elenco, com respeito perante a torcida, para ser um elo entre presidência, diretoria, comissão técnica e elenco. Não sei se vão contratar um executivo para o lugar do Boto, ou 2, como sugere o Pedro Ivo, alguém com um perfil mais boleiro para cuidar do vestiário e do treinador, e alguém com perfil executivo para cuidar das coisas de mercado, como o José Boto cuida ainda no Flamengo. E o nome do capita, Fábio Luciano, está cotado para esse cargo, viu? Folha Sports, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa aqui no Sport Center, na volta mais informações, mais debate e o início desse primeiro... Fica à vontade. Tema livre. Não se aveste, pergunte o que quiser. Eu vou querer saber da história da declaração sobre o Cruzeiro e tudo mais, que ele deu logo no início desse material que a gente apresentou, e também o contato com o Filipe Luís. Mas se eu jogasse pra você, você puxaria algum terceiro ou você começaria com um desses dois? Não, eu gostei e achei importante a resposta dele sobre o que ele espera do time, né? Quando ele fala do ADN, né? Para aquele fã de esporte mais desatento, quando ele fala ADN, ele tá falando do DNA, né? ADN é DNA no português de Portugal, também em inglês, enfim, né? Então, ele tava falando sobre essa característica da equipe, o que ele espera da equipe. E eu vou puxar por aí e depois você fica à vontade para me perguntar sobre os outros assuntos. E me chamou a atenção quando o Leonardo Jardim fala que ele acha que o time tem que ter características diferentes, que ele vai manter algumas das características do Flamengo do Filipe Luís, mas me dá a entender que ele, Leonardo Jardim, entende que o Flamengo poderia ser mais versátil em termos de característica e que ele vai tentar fazer o Flamengo jogar do jeito que o Filipe fazia, mas quando necessário, jogar do jeito que o Cruzeiro dele jogava, porque são times diferentes e eu acho que esse é o desafio. O Cruzeiro do Leonardo Jardim era um time que geralmente tinha menos posse de bola do que o seu adversário, embora fosse um time que marcasse gols, criasse chances, vencesse vários jogos, talvez por isso a gente tenha visto vários grandes jogos do Cruzeiro do Leonardo Jardim fora de casa, porque o time conseguia reagir muito bem. O Flamengo tem outra proposta e eu achei interessante quando ele fala que ele vai tentar mixar um pouco as duas coisas, né? Que o time não pode ser sempre da mesma maneira, porque senão fica fácil para marcar. Ele até falou que às vezes que eu enfrentei o Flamengo do Filipe, eu pressionei o Flamengo porque em transição esse time não era tão bom. Então, assim, foi até uma pequena crítica ao jeito, entre aspas, repetido que o padrão que o Flamengo estabeleceu com o Filipe e que ele vai tentar fazer essa equipe ser um pouco mais versátil. Ainda sobre o campo, outra coisa que me chamou a atenção é quando ele fala sobre o ADN, né, sobre o DNA, né, quando ele fala assim, no presente eu vou tentar respeitar o DNA destes jogadores. O que me leva a crer que se ele ficar mais tempo à frente da equipe, nas próximas janelas, é possível que ele peça jogadores com outro DNA, com uma outra característica de jogo. Respeitar o presente, mas se ele for projetar o futuro, a gente pode ver um perfil de elenco do Flamengo um tanto diferente desse que a gente convive hoje. Gustavo Zupac, eu vou começar
invertido com o Felipe Luiz. O contato dele do Felipe Luiz e o diálogo que ele... E é diálogo, porque ele não fala só qual foi a mensagem que ele mandou. Ele cita a resposta também do Felipe Luiz. Quero te ouvir, a gente está falando de duas pessoas com uma carreira muito respeitada no futebol. E carreiras diferentes, né? A do Felipe a gente viu a de jogador e a de treinador começando. A do Jardim a gente acompanhou a de treinador à distância e agora conhecendo ele de perto no Cruzeiro. Mas são duas figuras muito respeitadas no futebol. E a gente pode aqui discutir, como se discute desde do meio da semana, desde de ontem, né, quando o Felipe foi demitido do Flamengo, ontem, anteontem, já nem lembro mais, quando o Felipe foi demitido do Flamengo, a gente discute o que houve de trairagem, o que houve de injustiça, o que houve de sacanagem, mas nessas figuras a gente está falando de grandeza, do Felipe como grandeza, como ser humano, como profissional, do Leonardo Jardim como grandeza, como ser humano, como profissional. E o próprio Jardim falou que eles criaram uma boa relação. Então, assim, eu achei respeitoso que o Jardim procurou o Felipe, achei respeitoso que o Felipe respondeu ao Jardim e acho interessante e acho muito racional, evoluído da parte deles, que eles consigam continuar se relacionando sem o quente do que está acontecendo agora. Talvez o Felipe precise de mais tempo, né? Esperar um pouco cicatrizar, abaixar a poeira da frustração de uma demissão tão sumária, tão inesperada, para conseguir conversar melhor, eventualmente encontrar o Jardim, se eles estiverem no mesmo lugar. De parte a parte, a nobreza deste contato, até para o Jardim poder, e eu acho importante ele conseguir externar sobre isso, porque ele não só tem que comprar o apoio da torcida, ele tem que comprar o apoio do elenco, né? O Jardim chega no Flamengo no momento em que a diretoria está descontente com a postura do elenco. E o elenco está descontente com as posições da diretoria, com os métodos da diretoria. Nesse contexto, chega um outro técnico para tentar equilibrar as partes. Então também é saudável que ele mostre um carinho pelo Felipe na própria administração do vestiário e mostre a firmeza que a diretoria quer que ele tenha na administração do Ninho do Urubu. Inclusive, sobre o tema Felipe Luiz, a gente já vai ouvir o homem forte do futebol. Ainda forte. Exato. Ou talvez não tão forte. O homem talvez não tão forte. Talvez não tão forte. Exato. Já o era. homem que ocupa o cargo que deveria ser do homem forte. O Boto falando sobre o tema Felipe Luiz. Mas eu já coloquei essa parte, eu simplesmente inverti. Coloquei a parte que eu quis colocar primeiro, que é a parte do Boto, porque para mim o importante é o Boto cair fora, ser demitido. Esse cara não merece estar no nosso Flamengo, galera. Ele traiu o Felipe Luiz e traiu também a nação, né, cara? Poxa vida. Eu não acho que o Flamengo iria continuar jogando tão mal igual estava jogando, cara. Ia melhorar, galera. A culpa não é só do treinador, jogador também tem culpa. Cara, o Boto, esse animal também tem culpa. Ele era o chefe, ele era o cara que tinha que comandar a bagaça e ele não teve a capacidade, ele não teve a competência de dirigir esses caras, de comandar esses caras. Então ele também tem que ser demitido. Ele é culpado também, cara. Todo mundo é culpado. Como não dá para mandar um monte de jogador embora, né? Porque tem contrato, não dá para pagar a multa de todos. E não pode acabar com o time também, né, cara? Ai, galera, daí tem que mandar o técnico embora, né, pra pagar a fumaça. Puta que pariu. É isso, galera. O bom é que esse cretino será demitido, né? Que bom. Fico feliz demais. Valeu, tamo junto. Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui.